mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Esse é o recado, a palavra de hoje, de Deus, para mim, para você, diante disso tudo que a gente está vivendo, diante da tribulação, das aflições, dos sofrimentos, das perdas, da nossa saúde, de tudo. E Deus nos deu o seu único filho como homem para provar para a gente que nós somos capazes de vencer o mundo. Sim, nós somos. E Jesus nos mostrou isso perfeitamente. Pois ele sofreu tudo que eu e você, nós já passamos, Jesus também passou antes. E ele mostrou pra gente e ele venceu o mundo diante disso tudo. Eu sempre me lembro, como eu estou rezando, dos mistérios dolorosos de quando Jesus suou sangue no Horto das Oliveiras, porque ele tinha que fazer a vontade de Deus, porque ele sabia que ele ia morrer daquela forma tão humilhante, que ele ia sofrer muito. E todas as vezes que eu paro para pensar nisso, eu me coloco no lugar dele e vejo como ele reagiu a isso tudo, mesmo sentindo o seu corpo gritando, sabe? Eu fico pensando ao que nível de angústia, nível de estresse, de ansiedade, Jesus não deve ter chego aquele dia para ter suado sangue. E diante do que eu vivo hoje, da minha ansiedade, que inclusive eu estou em tratamento, já falei aqui com vocês sobre. E quando a gente se vê ali de frente para algo que não é da nossa vontade, porque o sofrimento não é da nossa vontade. Ninguém aqui quer sofrer, não é mesmo? Mas eu tenho para mim que todo o sofrimento provindo de Deus, ele nos leva aos nossos limites para nos curar. Então você pode ter certeza, é difícil sim na hora a gente tentar entender, por que eu tenho isso? Por que essa doença me acometeu? Por que eu perdi essa pessoa que eu tanto amava? Mas tenha certeza que essa confiança em Deus, essa paciência e essa perseverança no sofrimento, ela vai gerar em você muitos bons frutos. Porque o sofrimento, hoje eu encaro ele dessa forma, como santificação, como cura, porque Deus ele leva a gente aos nossos limites sempre para nos curar, sempre. E ele não dá uma cruz maior para a gente que a gente não consiga carregar. E eu lhe digo mais, que essa mesma cruz que hoje está sendo muito pesada para você carregar, você pode ter certeza que você vai utilizar ela no dia que você tiver a sua glória. Todas as vezes que eu estou rezando o terço e eu contemplo os mistérios dolorosos e eu vejo o quanto Jesus sofreu para nos salvar, eu sempre vejo que logo depois, nos mistérios gloriosos, ele, sabe, tem a sua glória, ele tem a sua vitória. Assim como eu vou ter a minha vitória, assim como você vai ter a tua vitória em cima desse sofrimento que hoje você está lutando para passar por ele de cabeça erguida. E você pode ter certeza que da mesma forma que naquele dia Deus enviou um anjo dele para acolher e socorrer a Jesus naquele momento de angústia, ele também envia os seus anjos para poder tratar o teu coração diante disso tudo que você está passando. Então confia, creia. Eu sei que é muito difícil porque hoje, diante dessa quaresma toda, Deus me deu essa palavra no início da quaresma. Eu estou vivendo esse deserto, né, de estar lidando com a ansiedade. A gente, quando se trata da nossa saúde, a gente já logo fica com medo, né, porque a gente... nós somos humanos, nós temos medo. Da mesma forma que Jesus também teve muito medo. Mas ele precisou ser obediente, ele precisou cumprir a vontade de Deus, assim como eu e você. Não adianta a gente querer lutar contra esse sofrimento, contra as coisas que nos acometem. A gente precisa, de fato, abraçar isso e viver bem esse momento, sabe? E pode ter certeza que, diante desse mal todo que você está sofrendo, que eu estou sofrendo, Deus vai tirar um bem muito maior, sempre. Da mesma forma que hoje a gente está passando por esse deserto, a gente tá carregando a nossa cruz, tá sendo humilhado, tá tendo perdas e tem a nossa saúde.
É difícil, sim, é muito, gente. Eu vou dizer pra vocês que o medo, ele toma conta. E todas as vezes que eu me peguei, né, tendo esse medo, deixando que esse medo tomasse conta de mim, eu me agarrei mais em Deus. Porque quando sai no nosso corpo, quando a gente sente de fato, que a gente vê, é muito difícil lidar com isso. Muito difícil. A gente às vezes passa mal, a gente tem uma crise, a gente achar que vai morrer, que vai embora. E a gente se vê o quão apegado a gente é aqui nesse mundo e a nós mesmos e as coisas, sabe? Então todas as vezes que eu passo mal, que eu tive minhas crises de ansiedade, que foram bem intensas, não foram legais, eu corri para os braços de Deus e pedi socorro. Falei da mesma forma que você aguentou toda aquela aflição, todo aquele medo, ele tinha certeza da glória de Deus na vida dele. E é essa certeza que a gente precisa ter hoje diante. E não deixar que o medo paralise a gente, porque o medo, ele quer nos paralisar. Ele quer simplesmente deixar a gente desesperado, pensando no hospital, pensando já em um monte de coisas, porque a nossa cabeça é um segundo para ela pensar um monte de coisas ruins, sabe? Então, todas as vezes que eu me pegava tendo as minhas crises e começava a ter um medo muito grande, eu entregava para Deus esse medo e entendia que Ele tá me apertando cada vez mais diante de carregar essa minha cruz, porque Ele precisa curar algumas coisas aqui. Então, vamos tentar enxergar o sofrimento, as aflições desse mundo como um processo que vai fazer a gente crescer em Deus, para a santificação e nos preparar para viver o eterno, para viver e para ter a nossa glória. E eu tenho certeza, como nunca tive na minha vida, porque quando a gente confia em Deus, a gente tem paciência de lidar com esses momentos, a gente tem perseverança e a gente tem a esperança, essa virtude maravilhosa, que mesmo sem a gente enxergar nada, as coisas acontecendo, ou tudo ao contrário, as crises aumentando, a gente perdendo alguém, ou a nossa saúde piorando às vezes, mas a gente tendo a certeza de que a gente vai ter a glória em Deus. Então hoje, o que fica dito para mim e para você diante desse mundo cheio de aflições aqui nessa terra, é que a gente permaneça confiante e com uma fé que não deixe o medo tomar conta do nosso coração diante dos momentos difíceis, que ele não tome conta. Vamos lembrar sempre de Jesus, de tudo que ele passou, de todo o sofrimento. Vamos contemplar esses mistérios dolorosos e ver como Jesus passou por tudo isso, sem reclamar. Sei que é difícil, porque na hora do medo parece que a gente fica assim, perdidinho, não é mesmo? Mas que a gente possa colocar toda essa nossa fé e esperança em Deus. E vamos contemplar esses mistérios dolorosos, para que em breve nós possamos contemplar os mistérios gloriosos. Porque eu tenho certeza que esse deserto, que cada um de nós estamos passando hoje, a gente não sabe quando ele vai acabar, mas a gente tem a certeza de que vai acabar sim, e que nós vamos ter a nossa glória, e que essa cruz que a gente carrega hoje servirá de passagem para ela, para a nossa glória.